Brasil, ele não extradita ninguém por ilícito político e de opinião. E outra, conforme o Supremo Tribunal Federal, o crime de terrorismo não é um crime político ou de opinião. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O crime de terrorismo não é um crime político ou de opinião. Então, nesse caso, se vem um terrorista para cá, ele pode ser extraditado. Conforme entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal, o STF também não tem extraditado pessoas que possam cumprir pena de prisão perpétua lá no exterior. Na verdade, o STF, conforme artigo 91 do Estatuto do Estrangeiro, ele não extradita se a pena for de morte. Vem um pedido de extradição, ou seja, uma extradição passiva. Se houver aplicação de pena de morte, o STF não vai extraditar, conforme artigo 91 do Estatuto do Estrangeiro. Conforme jurisprudência recente do STF, vamos ler a extradição 855 do STF, 855, dá uma lidinha na extradição 855 do STF. Conforme essa recente jurisprudência, o STF também não tem concedido extradição no caso de prisão perpétua. Mas qual que é a solução? Vamos incentivar a impunidade? Não. O STF, no caso de prisão perpétua ou pena de morte, ele exige, ele impõe uma condição. O STF vai, tudo bem, extraditar. Nós vamos extraditar. O tribunal competente no Brasil para julgar de forma originária sobre extradição é o Supremo Tribunal Federal. E ele, hoje, ele pode até extraditar no caso de prisão perpétua ou pena de morte. Desde que o país solicitante, o país que solicita a extradição, se comprometa a aplicar pena máxima de 30 anos. O STF hoje somente extradita para o exterior, estrangeiro, no caso de pena de morte ou prisão perpétua, se o país se comprometer a comutar a pena, ou seja, aplicar pena máxima de 30 anos, que é a pena máxima privativa de liberdade aqui no Brasil, 30 anos, ok? Eu falei que o Supremo Tribunal Federal, ele é o tribunal com competência para julgar a extradição. A extradição no Brasil adota um sistema jurídico, um sistema judicial, um sistema judiciário, que envolve o judiciário. Então, o sistema adotado aqui no Brasil é um sistema judiciário, é um sistema judicial, não é um sistema administrativo como ocorre em alguns países da Europa. No Brasil é o sistema judiciário. Por quê? Porque quem julga os requisitos, a legalidade da extradição, é o Supremo Tribunal Federal. Mas como é que ocorre esse procedimento? Como é que é esse procedimento na prática? Simples, meus amigos. Nós temos dois tipos de extradição. A extradição ativa e a passiva. A extradição ativa, o Ministério da Justiça faz um pedido de extradição por meio do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores remete o pedido de extradição brasileiro ao país que vai nos extraditar. E como é que é a extradição passiva? É simples. O pedido de extradição vem de um país, por exemplo, o Uruguai. Esse pedido de extradição entra por meio do Ministério das Relações Exteriores, vai para o Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça vai para o STF. O STF julga, e no julgamento do STF, que analisa-se os requisitos de legalidade, a formalidade da extradição, o relator lá no STF vai determinar a prisão do extraditando. A pessoa que vai ser extraditada tem que ser presa. A prisão do extraditando é uma condição de procedibilidade. Então, a pessoa que vai ser extraditada tem que ser presa por uma ordem do relator do STF, que é uma condição de procedibilidade. Vejam só, entra pelo Ministério das Relações Exteriores, vai para o Ministério da Justiça, que analisa também os requisitos. Do Ministério da Justiça, vai para o STF.
o STF manda prender, é uma ordem de prisão do relator do STF, e o pleno do STF vai analisar os requisitos da extradição. Se o STF decidir não pode extraditar, o procedimento acaba ali. Se o STF decidir pela extradição, decidir pode extraditar, aí vai para o presidente da República. E o presidente da República é o que dá a última palavra. Pode ou não pode extraditar. Vejam, o procedimento de extradição no Brasil ele tem 3 fases. Uma fase administrativa que envolve o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça. Uma fase judicial, que envolve o STF. E outra fase administrativa, que envolve o presidente da República. É um sistema judicial, jurídico adotado no Brasil, que tem 3 fases. Uma fase administrativa, uma fase jurídica e uma fase administrativa novamente. Se o presidente da República decidir pela extradição, aí a pessoa vai ser entregue ao país. O Brasil vai comunicar a missão diplomática do país que solicitou a extradição, e esse país tem o prazo de 60 dias para retirar essa pessoa do país. Vamos supor um pedido de extradição da Romênia. Passa pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Justiça, pelo STF, pelo Presidente da República. Os requisitos foram cumpridos, a pessoa pode ser extraditada. Aí, o Brasil vai comunicar o diplomata da Romênia aqui, para que a Romênia retire esse extraditando do país no prazo improrrogável de 60 dias. Se não retirarem 60 dias, o extraditando vai ser colocado em liberdade. Ok? É basicamente essas 3 fases do procedimento de extradição passiva, quando a gente recebe um pedido de extradição. 3 fases: administrativa, judicial e administrativa de novo. É o sistema jurídico ou judicial adotado no Brasil. A gente teria várias coisas para trabalhar sobre extradição. Como nós temos algumas perguntas dos acadêmicos e vamos responder algumas questões de concurso, a gente vai trabalhar pontos novos. Só para encerrar, bem rapidinho, pessoal. O caso Pinochet. O caso Pinochet, que mudou o conceito de direito de extradição aqui no mundo, não no Brasil, ele foi muito emblemático. Por quê? Porque a extradição envolve 2 países. Esses 2 países, para extraditarem, eles têm que se basear em um tratado internacional ou em uma promessa de reciprocidade. Pode se basear em um tratado internacional ou em uma promessa de reciprocidade. Não tem tratado, pode ter uma promessa de reciprocidade. Envolve 2 estados, tudo bem. No caso Pinochet, general Pinochet, estava passando muito mal em um hospital em Londres, quando a polícia londrina entrou em seu quarto, em seu leito, para prendê-lo. Só que aí, a ordem de extradição partiu de um juiz de 1º grau da Espanha. Não partiu da Corte Suprema Espanhola. Partiu de um juiz de 1º grau da Espanha. E outra, o Pinochet, ele é chileno. E ele estava na Inglaterra. O Chile deveria pedir, teoricamente, a extradição para a Inglaterra. Foi um juiz da Espanha, envolveu um 3º estado. Vejam só, primeiro que um juiz de 1º grau deu uma ordem de extradição, extremamente atípico. Segundo, que envolveu 3 países, Chile, Inglaterra e Espanha. Então, esse caso do general Pinochet movimentou muito o mundo do direito internacional, principalmente o direito de extradicional. Por que o general Pinochet acabou não sendo extraditado? É óbvio. Ele faleceu em 2006, aos 91 anos de idade. Simplesmente por isso que ele não foi extraditado. Se ele não tivesse morrido, vamos ver no que ia dar isso aí. Tá bom? Meus amigos, eu encerro esse primeiro bloco. Tenho certeza que a gente tinha muito mais coisa para trabalhar, mas o tempo é curto e nós trabalhamos apenas alguns pontos sobre extradição. Vamos aprofundar e enriquecer mais no próximo bloco, que são as perguntas feitas pelos nossos acadêmicos. Não sai daí que tem muita coisa nova pela frente. Abraço!